Somos filhos de Deus com uma missão de semearmos a sua palavra. Já foi aqui demonstrado através dessa apresentação musical de que só Jesus pode mudar a história de um homem e de uma mulher, independente do seu estado. A sociedade pré-julga, a sociedade julga e a sociedade condena. Mas Jesus disse: eu vim para buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. E mediante essa certeza que nós temos, nós vamos falar um pouquinho dessa palavra gloriosa. Porque nós estamos vivendo, desde 2020, uma pandemia. Ainda não terminou, nós estamos mais tranquilos pela questão da imunidade alcançada e pela vacina e os reforços que nós pudemos receber, mas ainda não terminou. E essa pandemia, ela trouxe muita tristeza. Eu disse no culto de manhã e vou repetir agora que logo de manhã eu já pude enviar algumas mensagens para mães que nesse dia especial, um dia das mães, o ano passado estavam com seus filhos, mas que muitas delas nesse ano não podem mais abraçar o seu filho. Por conta da pandemia e do Covid-19, eles partiram. Entre tantas outras mortes, mas a pandemia ceifou muitas vidas por esse Covid-19. Hoje de manhã também já pude mandar mensagens para filhos que perderam suas mães, e muitos perderam as suas mães por conta do Covid. Um vírus que chegou e de repente contagiou. Muitas pessoas sofreram e famílias foram dilaceradas. Talvez aqui entre nós tenha alguém que perdeu um ente querido pela pandemia. Talvez um irmão, uma irmã, um pai, a mãe, filhos. Um vírus terrível. Mas a vacina chegou, as pessoas entenderam conscientemente da importância e foram vacinados, e nós estamos acompanhando o declínio do número de óbitos, mas ainda ela está viva. Há países que estão ainda em lockdown, como a China, a grande potência mundial. E eu assisti numa reportagem ontem, tem afetado a economia do mundo esse lockdown da China, porque muitos comerciantes não receberam mercadoria para a Páscoa. Estão começando a receber agora, quando a Páscoa já passou. E as encomendas para o Dia das Mães não vieram e nem sabem quando vem. O porto lá na China, está trabalhando precariamente por conta da pandemia. Mas se eu dissesse para você que tem um vírus muito mais letal do que o coronavírus, que tem ceifado vidas desde o jardim do Éden, e não é um vírus que mata esse corpo físico,
mas é um vírus que traz morte eterna. Um vírus que está matando dia após dia. Centenas de milhares de pessoas estão partindo contaminadas por esse vírus. Um vírus que ele contamina ainda no ventre de uma mãe. Nós estamos hoje no segundo domingo de maio, comemoramos o Dia das Mães. Esse vírus lá no ventre da mãe já contamina a criança. E então, Deus nos dá a oportunidade de nós recebermos um antídoto muito mais eficiente, sem perigo de sequelas. Um antídoto que nos tira da morte para a vida. Disponível a todos, de todos os lugares, de todas as raças, sem a dependência do sistema ou de governo ou de secretarias de saúde ou ministérios de saúde. Porque aquele que conhece Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, aquele que entende o plano dele de salvação, aquele que crê que o sangue vertido lá na cruz do Calvário, até a última gota, é a vacina que nos livra da morte eterna. O que você faria se eu te dissesse que hoje essa vacina está disponível a todos? Se eu te dissesse que você já tomou essa vacina, e quero lhe fazer uma pergunta: o que você tem feito diante dessa realidade? O tema é: nós somos semeadores. O que você tem feito diante disso? Se você ainda não tomou hoje, ela está disponível. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos tira das trevas para a luz. O sangue de Jesus nos tira da morte eterna e nos conduz à vida eterna. Se nós conhecemos esse antídoto, quanto nós temos propagado aqueles que ainda não o conhecem para que façam uso dele e saiam desse contágio que traz morte eterna. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, sobre esse vírus que mata. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É necessário conhecer Jesus como livramento de morte eterna. E às vezes nós nos preocupamos, isso deve ser realmente importante para nós. Nós nos importamos com a nossa segurança física. Nós nos preocupamos com os protocolos, isso é bom, importante.
É bom termos consciência dos riscos e do perigo, mas muitas vezes nós nos preocupamos com todos os protocolos quanto ao perigo do contágio físico, de um vírus, de uma doença. Nós nos preocupamos com os nossos filhos, com o cônjuge, com a questão física. E diante de um culto de missão, Cristo nos traz a memória para a nossa reflexão, o quanto nós estamos nos preocupando com o contágio que esse vírus mortal chamado pecado tem contaminado as pessoas, não somente ao nosso redor, mas toda a humanidade. O que nós temos feito quanto a isso? Nós nos preocupamos com os nossos filhos, mas e quanto a esse vírus que leva à morte eterna? E nenhum de nós sabe quando isso vai acontecer. Uma dupla sertaneja na sexta-feira, estavam todos felizes num palco apresentando um show. Entraram num veículo, num ônibus, destino a um outro show. E de repente, no meio do percurso, veio um acidente. Ceifou a vida de muitas pessoas, inclusive um dos cantores da dupla. E o outro está em estado grave. Ninguém sabe. Ninguém sabe o momento em que nós seremos ceifados dessa terra. E quanto nós estamos nos preocupando com isso, o quanto nós estamos nos envolvendo a levar, como nessa noite nós ouvimos a palavra àqueles que estão aí moribundos, à beira do caminho, precisando de ouvir que Jesus, Ele salva, liberta, transforma. Ele quer levar o mais perdido pecador transformado para o céu. O quanto eu tenho semeado essas boas novas, através da maneira de falar, através da maneira de viver, através da minha generosidade, através do meu amor, através daquilo que eu posso oferecer a outros. Porque às vezes a gente pensa que levar o evangelho é apenas pregar, mas levar o evangelho é mostrar ao mundo que nós somos cristãos. É eles olharem para nós e ver que há um Cristo em nós. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles viam neles o reflexo de Cristo e de um ministério que Cristo fez nessa terra. Jesus é o maior exemplo de amor, de generosidade, de cuidado, de entrega, de renúncia e de anunciar o reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O quanto eu tenho preocupado com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu vizinho, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, com os meus tios, com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de escola. O quanto eu tenho me preocupado vendo que eles estão contaminados e que há uma vacina que podem fazer uso, e essa vacina vai tirar deles a condenação da morte e transportá-los para a vida eterna. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com essa matéria. E é assim, né? Se os nossos filhos adoecem, a gente quer que a doença deles passe para nós, para que eles fiquem aliviados. Se a dor de um filho a gente pudesse puxar para nós, é ou não é, pais e mães? Quando o filho está reclamando de dor, se você pudesse pegar a dor dele e passar para você. E não tem idade, pode ser filho casado, pai. Você quer tirar dele aquela dor, aquele sofrimento e trazer para você. E quanto a esse vírus que leva à morte eterna?
Olha o que Mateus diz, relatando palavras do Senhor Jesus, no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo. Desse você não precisa ter medo, porque ele não vai à tua alma. Ele pode matar o seu físico, pode te levar a uma sepultura, esse corpo matéria, mas ele não te rouba os céus. E às vezes a gente fica preocupado com esse que mata o corpo e esquece da violência daquele que mata a alma. Mas Jesus diz assim: mas não podem matar a sua alma. Eles podem matar o seu corpo, mas não podem matar a tua alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o seu corpo no inferno. Isso não é brinquedo, não. Existe céu e existe inferno. Pastor, mas já estão lá. Não, Satanás ainda não foi lançado com todos os seus. Mas há um inferno. Está na Bíblia. Pense, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, no pior dia da sua vida. Pense aí. Qual foi o pior dia da sua vida? Sabe aquele dia que você chegou ao final, esse dia não podia ter existido na minha vida. Ah, se eu pudesse tirar esse dia do calendário, tirado esse dia da minha história. Como eu queria que esse dia não tivesse existido. Talvez por uma notícia que você recebeu. Olha, alguém da sua família partiu. Que triste, não é, você ouvir essa notícia? Talvez foi o dia mais triste da sua vida, o dia que você ouviu essa notícia. Seu pai partiu, a sua mãe partiu, o seu filho, o seu irmão. Talvez o dia que você perdeu alguma coisa importante para você tenha sido o dia mais triste da sua vida. Pense aí. Eu sei que todos nós temos alguns dias, e alguns dias muito tristes, de notícias terríveis, que você não queria ter recebido, ter ouvido, ou ter visto e vivido esse dia. Mas ele aconteceu na sua vida. Talvez não um só, mas muitos dias. Que se você pudesse, você tiraria da sua história. Desejaria que fosse um pesadelo apenas, e não realidade. Que ao acordar tudo não tivesse passado de um pesadelo. Sabe aquele sonho que você quer tentar acordar e parece que você não acorda? Diz, será que é sonho? Eu quero acordar. E de repente você acorda, o seu coração está até palpitante. Você diz, que bom que foi apenas um sonho. Sabe esse dia, o mais terrível da sua vida, não se compara a um milésimo de segundo do sofrimento que vai ser no inferno. Não se compara. E às vezes a gente vive como se não existisse isso. O inferno é a eternidade. Não é como um dia de 24 horas que passa e a gente retoma a nossa trajetória de vida. Mesmo com dores, com marcas, a gente continua caminhando rumo a um outro dia e de repente chega um dia feliz. Chega um dia maravilhoso. Pense aí agora no dia mais feliz da sua vida. Talvez foi o dia do seu casamento. As pessoas ao seu redor, a noiva, o noivo,
E você diz: puxa vida, hoje eu vou me unir a essa pessoa. O quanto eu sonhei, o quanto eu planejei, o quanto foi projetado esse momento. Glória a Deus, hoje eu estou me casando com ela, vou me tornar uma família ao lado dela. E que bênção isso! Talvez o dia do nascimento do seu primeiro filho, do segundo filho, terceiro, quarto, quinto. Todos os filhos são alegria para nós. Talvez esse tenha sido um dia muito feliz para você. O dia que você passou num concurso, o dia que você foi chamado para fazer parte de um quadro de funcionários de uma empresa que você tanto sonhou e projetou aquele trabalho, e aí agora aconteceu. Que alegria, que dia maravilhoso! O dia que você comprou a sua casa própria e você entrou e ajoelhou-se: obrigado, porque agora eu tenho um teto para abrigar a minha família. Que dia feliz! O seu primeiro carro, carro para você ir à igreja, ir para o supermercado, ou para um passeio. Foi um dia feliz na sua vida? Muito feliz? Também, o dia mais feliz da sua vida não se compara a um milésimo de segundo da felicidade que vai ser no céu com o Senhor, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Paulo diz que nada se compara com a glória que nos há de ser revelada. Paulo, que subiu aos terceiros céus, não sabe se visão. Ele diz: olha, não há nada que eu possa descrever daquilo que eu vi, que existe aqui na terra. Tamanha é a glória, a grandeza, a beleza de que existe lá no céu, e está preparado para aqueles que conhecem Jesus e que tomam esse remédio chamado Jesus Cristo para a vida eterna. Paulo diz: eu tenho essa boa nova para anunciar, e por isso eu não me envergonho. Olha o que ele diz em Romanos 1, 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Deus confiou a nós a pregação desse Evangelho, irmãos. Se você não conhece, hoje Jesus está te revelando. Ele te trouxe aqui para revelar isso: a salvação para você em Jesus Cristo, a vida eterna para você em Jesus Cristo. Essa igreja está aqui para anunciar isso, que há salvação para o mais perdido pecador. Jesus te trouxe aqui, Jesus te colocou aí online para dizer para você que há vida em Cristo Jesus e vida eterna. Mas para aqueles que já receberam essa revelação, que já fizeram uso desse remédio para a vida eterna que é Jesus Cristo, Ele confiou a nós a pregação dessas boas novas. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele judeu ou seja ele grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: e o justo viverá pela fé. Deus confiou a nós anunciarmos isso, propagarmos isso. Há uma missão para nós. E eu quero ler uma parábola que Jesus deixou para nós em Lucas capítulo 8, do 1 ao 15, que relata sobre isso que Paulo está aqui afirmando, e que é para mim, é para você. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados. Jesus ia passando, Jesus ia de encontro aos necessitados, Jesus ia de encontro aos moribundos, aos desprezados, rejeitados. Jesus ia de encontro a eles. Então Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Estava com ele os 12, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios.
Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele então conta essa parábola. O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, aleluia, cresceu e deu boa colheita. Quem aqui é boa terra? A semente caiu na sua boa terra, aleluia, aleluia. E se ela caiu em você, olha aqui, Jesus disse. Então, aquela que caiu em boa terra, diz o Senhor, rodou aqui. Aquela que caiu em boa terra, essa cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. E tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus. A nós foi dado esse conhecimento. É um mistério e ele revelou a nós. Esse mistério foi revelado a mim e a você. Então nós temos que fazer chegar a outros. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem, e então vem o inimigo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são aqueles que recebem a palavra com alegria. Quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são aqueles que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. É isso. Nós temos essa semente para semear. A semente é boa. Há um campo enorme para receber essa semente. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Ele conta conosco para que ela chegue ao campo. Sabe, Deus ele deseja que a gente seja abençoado em todas as áreas. Não tem essa ideia de que ser cristão é sinônimo de uma vida humilde. A nossa vida humilde é de que nós não temos aquilo como Senhor da nossa vida. E nós não humilhamos ao próximo por aquilo que temos. Pelo contrário, desejamos ser generosos com o próximo. Mas o Senhor não quer que você seja um miserável. Que pai que quer ver os seus filhos miseráveis? A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus não quer nos ver por cauda, mas sim por cabeça. E há uma ideia de que ser crente não pode possuir coisas. Não, Deus quer nos abençoar.
Deus quer nos prosperar. Deus quer nos ver abençoados. Ele deseja, Ele tem prazer. Mas você somente será pleno se você cumprir o propósito de Deus. Se tem propósito para a nossa vida e nós não cumprimos, não seremos plenamente satisfeitos. Se Deus conta conosco no seu propósito, eu posso ter tudo nessa vida. E eu não estou falando de salvação, porque a salvação é em Jesus Cristo. Eu estou falando de vida plena, satisfação. Porque nós só seremos satisfeitos e plenos se nós entendermos a salvação e cumprirmos o propósito que Deus confiou a nós. Sabe por que tem muito crente que ainda está cabisbaixo? Muitas pessoas que conheceram Jesus e são salvas, sim, glória a Deus, porque a salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Mas sabe por que ainda muitas pessoas, você conversa com elas, ainda estão abatidos, cabisbaixos, não conseguiram viver ainda aquilo que João 10:10 relata, de que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe por que ainda não está vivendo essa vida plena de abundância? Porque não está cumprindo o propósito. Se você está aqui, meu irmão, se você nos acompanha aí pelo Campus Online, diante de uma violência que nós vivemos nesse mundo, diante das pestes, pragas, bactérias, vírus e tantas doenças que assolam a humanidade, se você e eu, nós estamos aqui ainda, é porque nós temos um propósito a cumprir e Deus está confiando a nós para que venhamos cumprir esse propósito. E só seremos plenos se nós entendermos e cumprirmos. Então Deus nos chama nessa noite a essa realidade. Ele conta conosco para que o mundo possa conhecer Jesus Cristo. Esse é o propósito dele para mim e para a sua vida. E não é estar aqui no altar, não é você pregar com palavras de eloquência, é você fazer chegar ao próximo que Jesus Cristo é o Salvador, seja através do seu amor, da sua maneira de agir, no seu testemunho, ou mesmo através de uma mensagem dizer: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Que esse chamamento de Jesus a nós possa nos despertar nessa noite, de que há um mundo doente, e de repente essa doença está dentro da nossa casa, com as pessoas que nós mais amamos, e renunciamos, e nos entregamos, e nos dedicamos, e fazemos de tudo para que sejam felizes, mas de repente estamos nos descuidando de que há uma contaminação que está levando a uma morte. E não é a morte física deste corpo matéria, mas é a morte espiritual, que é para toda eternidade. Que nós possamos nos despertar, acordar de que Jesus ainda hoje conta comigo e com você. Não é os anjos que vão pregar, é eu e você. E nós temos algo maravilhoso a anunciar. Nós temos as boas novas de Jesus Cristo a esse mundo. Deus os abençoe, em nome de Jesus.